Câmara, poderemos iniciar em 5 segundos. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião da Comissão Permanente de Esporte, Cultura e Lazer. Nos termos regimentais, a verificação da chamada individual, vereador Matheus Moreno presente, vereadora Duda Hidalgo. A quórum. Vereador Isaac Antunes não está presente, justificou a sua ausência e poderemos, pelo quórum, dar sequência na nossa reunião. Eu vou colocar aqui, Duda, em votação a ata da reunião anterior. Flávio Rassi tem conhecimento da ata, do teor, foi encaminhado aos gabinetes. Matheus Moreno vota sim. Vereadora Duda Hidalgo? Voto sim. Aprovada a ata da sessão anterior. Eu vou passar os informes gerais que estão sendo apresentados nesta comissão, beleza, pessoal? Vamos lá, o primeiro item é o conhecimento, discussão e deliberação do projeto de resolução alterando a denominação da comissão. Acredito que os senhores e a senhora receberam a justificativa com seu anexo e gostaria de colocar em discussão o que vocês acham, se tem alguma emenda, alguma alteração, alguma sugestão e opinassem sobre a proposta. Posso falar? Claro. Matheus, eu tenho pleno acordo com a resolução, acho que é de extrema importância, assim como foi muito bem pontuado, tanto por você, né, quanto por mim, na reunião passada que a gente teve, né, no final do mês passado, da importância de a Câmara ter comissões que de fato tratem dessas duas pautas, tanto da recreação quanto da pauta do turismo, que infelizmente eram pautas que não eram ainda abarcadas pelas nossas comissões. Eu tinha me comprometido a tentar articular uma reunião com o Conselho do Turismo e infelizmente eu não consegui articular essa reunião com eles. Eles estavam tendo alguns problemas internos assim dentro do Conselho com algumas das pessoas, uma fase de um pouco instabilidade também por causa da pandemia de alguns dos conselheiros, então infelizmente a gente não teve condições de marcar essa reunião, que era para ter acontecido há 2 semanas, só dando esse esclarecimento público, né, e para além disso, eu acho que daqui para frente a gente se coloca, eu pelo menos me coloco à disposição, e eu acredito que você também, e o Isaac também, de receber as pautas referentes também a essas demandas para a gente tratar delas aqui na comissão. É isso. Obrigada, viu? Flávio? Oi, Matheus, boa tarde, Duda. Eu não tive acesso ao teor da resolução, mas eu tenho conhecimento sobre o tema, recebi a pauta e a gente já tinha conversado a respeito e acompanho o debate de vocês e concordo. Nós no mandato estamos acompanhando e à disposição para que puder ajudar nesse sentido. De acordo, então, Duda Hidalgo, daremos, então, encaminhamento ao projeto de decreto legislativo, de resolução, perdão. Vamos seguir para o item posterior, que o nosso tempo hoje está bem curto. O terceiro item, perdão, é um requerimento que requer informações sobre a política pública municipal de documentos e arquivo documental, conforme especifica. Nós também encaminhamos aos gabinetes, para informação que esse requerimento foi encaminhado e estaremos cobrando para ter essas informações do que será feito e como será feito com os documentos públicos. Perfeito, Matheus. Adorei a proposta também, não tenho nada a comentar, acho que é de extrema importância que a gente tenha, e aí pedir, né, para a Prefeitura a sensibilização com relação a isso, e que sejam enviados também os dados mais completos possível, para que a gente também não precise fazer um novo requerimento para tirar quaisquer dúvidas. Eu acho que é importante que não só a gente tenha acesso a esses dados, mas principalmente quando teve, né, toda a questão da reforma administrativa, a gente debateu muito a questão dos arquivos públicos de Ribeirão Preto e a necessidade de preservação mesmo das lembranças históricas do que é a nossa cidade.
E eu acho que mais que nunca se faz importante a gente debater isso também aqui nessa comissão que também trata da cultura, né, do esporte, do lazer, agora também do turismo e da recreação. Então, é importante que a gente tenha acesso a esses dados, porque muitas vezes a gente fica tateando só as coisas, né? Então, para que a gente também consiga fazer debates mais qualificados, é de extrema importância. Flávio? Nada a acrescentar. Perfeito. O item 5, conforme a solicitação do Edil, apresentação, do protocolo administrativo 2842 de 2021, o ofício 8 de 2021, apresentado a esta comissão, pelo vereador Ramon, todas as vozes e equipe, do projeto de lei 058 de 2021, tratando da política pública e da política pública para artistas de rua e discussão e posicionamento da proposta pela comissão. Eu vou adiantar que nós estivemos participando da audiência pública, a convite do vereador Flávio Rassi, do vereador Ramon, uma conversa muito produtiva e, na ocasião, me posicionei totalmente favorável ao projeto, à proposta, à arte, à cultura, nas suas maiores manifestações, e quaisquer que sejam, têm que ser preservadas, relevadas e incentivadas. Então, desde já, antes de começarmos a discussão, tem total apoio a esse projeto, que eu acho que vem ajudar muita gente, que vive disso, que dá a vida e a alma pela arte, porque ama, porque em termos de condições é muito difícil para esse pessoal. Então, a proposta é muito bem-vinda e muito bem aceita, em especial pela minha pessoa. Flávio Rassi, você como parte do coletivo, você quer comentar, discutir um pouquinho? Claro. Fique à vontade. Claro, fazer uma apresentação rápida para quem estiver acompanhando e não conhece ainda. Nós, do Mandato Coletivo Todas as Vozes, atuamos, uma das nossas áreas principais de atuação é a cultura. E dentro desse campo nós apresentamos o projeto de lei 58/2021, que trata das manifestações artísticas e culturais nos espaços públicos de Ribeirão Preto. Ribeirão é uma cidade das mais tradicionais na produção cultural e movimentação cultural no interior paulista. Hoje é uma das cidades que é referência no estado, tem uma atuação com cultura muito importante, muito grande, e dentro dessa relação com cultura está presente as artes de rua, as várias manifestações, não só no campo das artes, mas manifestações de ruas. A gente tem aqui desde artistas de dança, circo, teatro, estátuas vivas, que a gente acompanha sempre ali no calçadão, a grupos e coletivos de dança, circo, teatro, que se apresentam e utilizam da rua aqui em Ribeirão Preto, e com projeção nacional, inclusive, e outras manifestações, roda de capoeira, sarau, slam, roda de choro, várias atividades que acontecem no espaço público e que já há muito tempo enfrentam, por vezes, dificuldades no relacionamento e no trato com os responsáveis por essas áreas, com a prefeitura, pela falta de um regramento que estabeleça, que acorde o que pode e o que não pode, em comum acordo entre os fazedores de arte e cultura e a prefeitura, que são os que utilizam desse espaço para o seu trabalho. A maioria dessas pessoas vivem disso. Nós temos artistas que vivem do trabalho na rua, praças, parques, semáforos, e às vezes, pela falta de um regramento, passam por dificuldade para realizar o seu ganha-pão, não só entendendo aquele ato ali como expressão artística e cultural, que é fundamental, importante para a cidade, né, e para a nossa formação de sociedade, mas também como um ofício. As pessoas que atuam com cultura são trabalhadores, e esse é o ofício das pessoas, e muitas vezes são impedidos acontece de serem impedidos ou terem alguma dificuldade de atuar no seu ofício, pela falta de um regramento que estabeleça o comum acordo de uso desse espaço público entre fazedores e prefeitura municipal e administração. Então, quando a gente apresenta esse projeto e convida a comissão para acompanhar de perto, porque tem tudo a ver com o trabalho dessa comissão, e nós do Coletivo Todas as Vozes achamos muito importante a opinião dessa comissão em torno desse projeto. A apresentação dele se faz no sentido de resolver, né, essa problemática que a gente enfrenta no campo da cultura há algum tempo. Qualquer dúvida a respeito, nós estamos à disposição. Mas fazendo uma apresentação rápida sobre ele,
sobre a proposta de lei. É isso. Duda. Matheus, assim como você, eu me posiciono favoravelmente a esse projeto. Eu achei incrível a iniciativa e é uma demanda que já vem de muito tempo, né? Então, assim, a sensibilidade mesmo do coletivo Todas as Vozes também tocar todo esse processo. Foi um processo que eu pude participar de algumas das reuniões que vocês organizaram e foi um processo bastante amplo, debatido mesmo com as pessoas que estavam ali, para também não criar um projeto que fosse descolado da realidade. Um projeto que fosse um projeto bom e que atendesse de fato a demanda dessa população, uma parcela, né, bastante numerosa até da nossa população de artistas que a gente tem dentro da cidade. E para além disso, eu fico muito feliz de ver esse projeto finalmente sendo debatido também dentro da Câmara Municipal. Eu sei que o coletivo vem trabalhando nisso já há algum tempo, desde o começo do ano. Eu vejo vocês se movimentando para construir esse projeto e modelar esse projeto, e eu acho que vocês fizeram inúmeros avanços mesmo nesse debate, então não tinha como eu me posicionar de forma diferente. Com certeza, eu acho que a gente deveria dar um parecer favorável a esse projeto. Obrigado, Duda. Só para frisar, por último, Matheus, a Duda acompanhou algumas reuniões nossas e essa, como trata-se de um projeto que é um acordo, né, de uso de espaço propõe um acordo entre prefeitura e os trabalhadores da cultura, ele foi debatido com representantes dos artistas de ruas e foi debatido e construído em conjunto também com participação direta da própria Secretaria de Cultura e Turismo. Então ele vem para a Câmara como uma pactuação entre Câmara, entre trabalhadores e Secretaria de Cultura. Perfeito, Flávio, Duda. Então, seguindo este ponto, que conste ata o posicionamento favorável a este projeto pela Comissão de Esporte, Cultura e Lazer. Ok, Duda? Flávio Rassi. Obrigado, Duda. Obrigado, Matheus. Perfeito. Constado em ata, então, deliberado o projeto dos artistas de ruas com parecer favorável pela presente comissão. O 6º item da pauta... serei bem breve, para conhecimento de questões sobre o Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Ribeirão Preto, o Facebook do Conselho, para quem quiser acessar e obter informações a respeito, é www.facebook.com/cmesportesrp/. O item B, a Lei Municipal Complementar número 2.812, de 27/4/2017, que instituiu o Conselho Municipal. A Lei Municipal Complementar número 2.956, de 5/4/2019, que alterou a Lei Municipal Complementar número 2.812, de 27/4/2017. O Decreto Municipal número 37, de 14/2/2019, que homologou o regimento interno do Conselho. A Portaria Municipal número 651, de 1º de junho de 2021, a qual nomeia os novos membros que compõem o Conselho, está publicado no Diário Oficial do Município. Estou fazendo essa leitura para conhecimento de todos. É a edição de 16 de junho de 2021, do referido mês. A Portaria Municipal número 672, de 16 de junho de 2021, a qual nomeia e imposta diretoria executiva para o Conselho, para o biênio 2021-2023, Diário Oficial do Município, edição de 22 de junho de 2021. Essas questões foram mais um caráter informativo. O 6º item da pauta também é de caráter informativo, é o conhecimento pela essa comissão sobre o edital e a concorrência de número 1 de 2021, do processo digital número 10.3298 de 2021, que dispõe da contratação de empresa especializada para reforma e modernização de quadras poliesportivas. Nós, quanto a essa comissão, estou passando essa informação, estaremos acompanhando, porque cabe a esta comissão fiscalizar as questões dessas reformas, dessas quadras, como será feito nos prazos, estaremos acompanhando. Mais uma informação também para esta comissão. E o item 7, e último item da nossa pauta, até quero agora me retratar que na última comissão, vereadora Duda, eu não entendi a pergunta sobre esse ponto que eu vou tratar agora, então eu venho agora corrigir este fato. A apresentação da proposta e o início de discussão sobre a realização de pesquisa com alunos da educação básica, da rede pública, rede privada,
avaliando, isso eu acho muito importante, o quanto conhecem e têm acesso à estrutura de ações políticas públicas de arte e cultura no município de Ribeirão Preto, a ser realizada em formulário online, enviada via Google Forms, discussão sobre as questões dos questionários a ser enviada aos pesquisados, cuja cópia foi encaminhada aos membros da comissão. Eu brevemente vou alencar quais são essas questões, o nosso questionário que a gente quer encaminhar à rede pública e privada e expor para a gente poder discutir o que vocês acham. Serei muito breve, a pesquisa começa com uma apresentação. Olá, estudante, tudo bem? Se você recebeu este questionário, é porque sua participação é muito importante. Esta é uma pesquisa elaborada e desenvolvida pela Comissão de Esporte, Cultura e Lazer da Câmara de Vereadores, em parceria com a Secretaria da Educação. O nosso objetivo é identificar e elaborar um diagnóstico sobre como é o acesso de vocês aos teatros, centros culturais e demais atividades de promoção à cultura e lazer em Ribeirão Preto. Sua contribuição fará diferença para cada vez mais a arte e a cultura estejam presentes em todos os locais, sem exceções. Responda segundo a sua experiência. Muito obrigado. A primeira pergunta seria: já foi ao Pedro II acompanhar alguma atividade cultural? Sim ou não? Segunda pergunta: quantas vezes já esteve no Teatro Pedro II? Apenas uma vez, de 3 a 4 vezes, mais de 4 vezes, ou se nunca esteve no Teatro Pedro II? A terceira questão: se você esteve acompanhando alguma atividade cultural no Pedro II, responda, por favor, era alguma ação gratuita ou paga? Aí tem o item gratuito ou pago. Quarto: já esteve no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, localizado próximo ao Morro Alto de São Bento e ao Teatro de Arena? Tem a questão sim ou não. E o último item dessa pergunta, acredito que seja muito objetiva: costuma frequentar algum centro cultural do município? E a posição de sim ou não. Minha posição, eu vou colocar em discussão para a gente comentar, mas eu acredito que essa pesquisa muito simples e muito objetiva, que vai dar a esta comissão, a toda Ribeirão Preto, a administração municipal, a Secretaria de Educação, o acesso que os nossos jovens, tanto da rede pública quanto da rede privada, têm realmente a cultura de Ribeirão Preto, pegando como referência o Teatro Pedro II, que é um dos maiores símbolos teatrais e patrimoniais de Ribeirão Preto nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês se posicionassem, que vocês comentassem, se querem acrescentar alguma pergunta, o que vocês acham, para a gente poder discutir, melhorar e fazer com que essa pesquisa realmente chegue e a gente consiga aí ter esse mapeamento de quanto a cultura de Ribeirão Preto realmente chega aonde tem que chegar. Duda? Bom, eu acho que na verdade, da outra reunião para essa, eu acabei formulando uma pergunta que eu acho que seja interessante a gente acrescentar. Um dos debates que é importante da gente fazer é o porquê que essas pessoas também não estão conseguindo acessar, para a gente já ter um diagnóstico e para a gente não ter que passar de novo a pesquisa. Então, por exemplo, se a pessoa nunca foi ao Pedro II, colocar uma pergunta do tipo, ou por exemplo, você sabia que tem atividades gratuitas no Pedro II? Porque tem pessoas que não sabem que o Pedro II tem atividades gratuitas, entendeu? Ou que outros aparatos artísticos de Ribeirão Preto culturais também têm atividades gratuitas. Então, muitas vezes as pessoas nem sabem que elas conseguem acessar. Aí a gente tem um problema de divulgação dessa questão. Uma outra coisa, por exemplo, porque fica muito longe da minha casa, entendeu? Então, colocar naquela pergunta, que é a pergunta que versa sobre quantas vezes você já foi ao Pedro II, colocar assim, você não foi por algum motivo? E a gente pode colocar uma pergunta aberta mesmo, do por que você não foi, entendeu? Se você não foi, ou se você foi poucas vezes, por que você não esteve acessando aquele espaço? E aí a gente consegue também formular políticas públicas a partir daí. Eu sei que é mais difícil para a gente fazer um diagnóstico, eu sei que a gente vai ter muitas respostas a esse formulário, mas ter uma questão aberta talvez seja importante justamente para a gente conseguir ter uma coisa que seja mais qualificada depois. Eu não consegui pensar em um jeito, e aí vocês podem até me ajudar nisso, de fazer com que essa pergunta fosse uma pergunta objetiva, mas a gente pode tentar ver de formular isso. Porque muitas vezes as pessoas elas não acessam esses espaços por outros problemas que não são só esses.
quando a gente estava debatendo até mesmo a questão do repasse da Transerp, uma das coisas que foi pontuada na sessão é justamente o acesso a direitos também que o transporte público dá. Então, você não foi por quê? Porque a tarifa é muito cara, porque é muito longe da sua casa, e aí a gente tem que começar a debater com a prefeitura, aí a descentralização também dos aparatos de cultura do município. Então, por todas as questões, eu acho que seria interessante a gente acrescentar. E aí eu vou tentar sintetizar aqui, porque eu falei muita coisa e ficou muito confuso. Uma pergunta aberta, depois da pergunta do quantas vezes a pessoa acessou o Pedro II, de se você não acessou, ou se você acessou poucas vezes, por que você fez isso, entendeu? Por que você acessou poucas vezes? Perfeito, vereadora. Flávio Rassi. Eu gostaria de pontuar algumas coisas para contribuir nessa proposta que eu acho muito boa, de mapear essa relação da população com a cultura, mas eu queria pontuar principalmente duas questões. Uma delas, quando a gente vai entender qual que é o acesso das pessoas à cultura através desse formulário, a gente precisa ter claro de que cultura nós estamos falando. Porque quando a gente associa o formulário ao Teatro Pedro II e ao Teatro Municipal, nós já estamos restringindo o campo da cultura ao campo das artes, principalmente teatro, dança, circo, música, que são algumas atividades que são presentes nesses espaços. E nós temos outras expressões da cultura que vão para além do campo das artes e que não se relacionam da mesma forma com esses espaços. Então, se a gente pensa em mapear a relação da população com a cultura, talvez seja necessário a gente ampliar, expandir um pouco o entendimento de cultura no formulário. E uma outra contribuição que eu gostaria de deixar é a respeito do além do público, do além do espaço público no sentido de administrado pela Prefeitura Municipal. Nós somos uma cidade que investe muito pouco em cultura. O orçamento para a cultura, a gente já discute muito isso na Câmara e de forma corriqueira, é muito baixo, o que deixa para a pasta da Secretaria de Cultura muito pouca opção de ações de fomento, de difusão e de formação no município. Mas Ribeirão Preto é muito importante na movimentação cultural, porque nós temos fazedores que muitas vezes atuam no lugar do poder público. Nós temos muitos grupos coletivos e espaços independentes que desenvolvem projetos para além da região central, que mantêm espaços independentes, tanto teatros, espaços culturais, de forma independente, para além da região central e para além do Teatro Municipal e Pedro II, que atuam intensamente na formação cultural dos nossos cidadãos e proporcionando acesso à cultura. Então, eu deixo como uma segunda contribuição trazer para esse formulário, mapear também a relação da população, das crianças, com espaços, ações e projetos, teatros independentes, para além do Pedro II e do Municipal. Porque nós temos, eu conheço vários, já fiz parte de vários, inclusive, projetos e ações que aproximam as crianças e adolescentes da cidade do ambiente da cultura e que são realizados de forma totalmente independente em relação aos espaços tradicionais e ao poder público. Eu deixaria esses dois pontos como contribuição, me coloco à disposição. Nós, no Coletivo Todas as Vozes, somos em 3 pessoas ligadas à cultura, diferentes áreas da cultura, e coloco Todas as Vozes à disposição para contribuir no que a gente puder, porque a ação ela é muito importante, esse levantamento de dados, falta muito dados é uma questão importante para discutir política pública para a cultura e falta muito. Então, qualquer ação de levantamento de dados é muito importante. Perfeito, que gostaria que constasse em ata a observação dos vereadores. Acredito de se tratar de uma discussão muito ampla e, como você colocou, Flávio, muitos pontos para serem tocados. A vereadora Duda também fez algumas sugestões, então, se for de comum acordo, nós encaminharemos para a próxima sessão da comissão, para podermos sentarmos, nos reunirmos e fazer em conjunto aí o que seja de melhor proposta para a cultura de Ribeirão Preto, em todas as suas vertentes e esferas, como você colocou, que não seja só restrito a alguns pontos específicos de Ribeirão Preto. Posso fazer uma proposta? Claro, Duda. Eu acho que eu já queria fazer uma outra proposta de uma pergunta para a gente adicionar ao formulário, que trata um pouco disso que o Flávio falou. É claro que daqui até a próxima reunião a gente vai ter pensado em mais coisas, mas acho que é importante apontar agora para a gente já ter isso em mente. O que vocês acham de acrescentar uma pergunta justamente de, você já acessou algum espaço, iniciativa cultural independente
independente, né, do poder público, e aí explicitar, eu acho que a gente pode dar alguns exemplos, e aí colocar o sim e não, e aí depois colocar se sim, quais. E aí a pessoa consegue escrever, e aí a gente vai ter um mapa também de quais são os projetos que estão sendo mais acessados pelo pessoal. E para além disso, uma outra coisa que eu acho importante também a gente colocar, quando a gente vai fazendo desse formulário, eu acho que é interessante a gente perguntar. É que a gente vai ter um mapa da escola, né, das crianças, do que veio de cada uma das escolas. Então, talvez não seja necessário mapear por bairro, mas a pessoa colocar assim, no seu bairro, tem alguma iniciativa cultural que acontece? Qual que é o seu bairro, entendeu? Não sei se faz sentido ou não, mas aí a gente consegue ver se a pessoa sabe que tem alguma iniciativa ali, se a outra pessoa também teve acesso a essa iniciativa. Se cabe também a gente conversar com algumas das iniciativas para a gente tentar fazer com que elas se transformem em entidades de interesse público, para que seja reconhecido o interesse público dessas entidades. Eu acho que tem muito que a gente possa fazer com esse mapeamento. Eu achei muito bom as pontuações do Flávio, viu? Não sei se vocês têm acordo ou não, acho que a gente tem que realmente debater isso mais extensamente na próxima reunião, até porque o nosso tempo é limitado, né? Perfeito. Eu gostaria de retificar, tem mais 5 questões que estavam elencadas aqui, vou lê-las bem breve. Participa de algum grupo ligado a artes, cultura ou lazer do município? Considera fácil e que há incentivos que promovem o acesso dos jovens às atividades culturais de lazer realizadas no Pedro II. Antes do início da pandemia Covid-19, em março de 2020, tinha por hábito ir ao teatro, independente qual era. Qual a sua idade, é aluno de qual escola e qual o seu gênero. Isso é só para constar, mas devido a tantas ideias e uma discussão, como eu disse, um pouco mais ampla, a gente encaminha para a próxima sessão, se todos estiverem de acordo. Podemos combinar no decorrer desses dias de sentarmos, guardar todas as medidas de proteção e fazer isso da melhor forma para que realmente atinja o seu objetivo, que é ter esse diagnóstico, essa pesquisa real de como anda a cultura em todas as suas esferas em Ribeirão Preto. Estão todos de acordo? De acordo. Perfeito. Eu vou abrir para considerações finais. Não há mais matérias ou assuntos a serem discutidos. Duda Hidalgo. Eu queria agradecer, na verdade, por mais essa reunião, parabenizar ao vereador Matheus Moreno, né, que está aí presidindo essa reunião, sempre de forma muito rápida e eficaz e cuidadosa também com os assuntos que a gente está debatendo. E também queria agradecer a presença do Flávio Rassi, né, representando aí o coletivo Todas as Vozes, que sempre contribui muito com essa comissão. Eu, enquanto membro da comissão, agradeço demais todas as pontuações que vocês fazem, mais do que bem colocadas em todas as reuniões. Muito obrigada. Flávio. Obrigado, Matheus. Obrigado, Duda. É um prazer poder colaborar com essa comissão. Cultura, como eu já disse, é fundamental para a gente algo que me motiva, é a minha área de atuação, e no que eu puder colaborar, eu fico muito feliz de ver a comissão que aborda cultura funcionando ativamente, trabalhando e debatendo cultura dentro da Câmara Municipal. Esse é um acontecimento que para mim é muito importante, muito caro de ver. Muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos, agradeço à TV Câmara, ao nosso amigo Elcio, que esteve aqui registrando a ata, ao nosso querido amigo, professor Fernando Ramos, pelo acompanhamento, a todos da TV Câmara, a todos que estão nos acompanhando, Duda, Flávio, muito obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Ótima tarde, pessoal.